Sexta-feira, dia 6 de junho, e eu recebi um convite muito especial para ser jurado do Festival de Cinema do Integrado aqui da Universidade de Passo Fundo, da professora que é muito querida no meu coração, a Nara Marley. E, enfim, né, aceitei, não tinha como negar essa oportunidade de, enfim, assistir todos esses curtas que são desenvolvidos pelos alunos do Integrado e dar um pouquinho do meu parecer a respeito deles. Eu tenho as minhas expectativas, mas vamos ver se elas se concluem até o final da noite e os filmes que eu votei com a melhor nota são premiados. Bom, a verdade é que todo esse processo de ser jurado começa um tempinho antes do Festival de Cinema e ainda mais cedo para quem é aluno do segundo ano do ensino médio do Integrado e desenvolve os curtas. Depois do convite da professora Nara, cada um dos jurados vai receber então uma série de materiais diferentes de cada um dos filmes do festival. Quem avalia roteiro recebe todos os roteiros, quem julga cartaz os cartazes, quem examina as sinopses críticas recebe todos os textos dos alunos e todo mundo recebe os arquivos dos curtas da edição. Na 17ª edição foram 8 filmes: A Aposta, A Carteira, A Mulher do Juiz, Casa de Bonecas, Identidade, O Bilhete Premiado, O Colar de Diamantes e Vestígios de um Grito. A gente tira um tempo, assiste filme por filme e dá uma nota de 1 a 10 para os aspectos que nós somos convidados a avaliar. 2025 foi a minha segunda vez como jurado do Festival de Cinema do Integrado da UPF. Lá em 2024, na 16ª edição, quando eu participei pela primeira vez do evento nessa categoria, eu fui convidado para analisar a direção. Então o storyboard, a construção em geral dos filmes, a sequência das cenas, a escolha dos planos. Agora, em 2025, na 17ª edição, eu analisei a atuação. Então, melhor ator, melhor atriz, principal, coadjuvante e, claro, também a maior dificuldade de toda essa participação, que é de ver quem que vai ser o melhor filme dentre os indicados. Como eu falei, eu tinha os meus favoritos. O principal deles, e que me chamou muito a atenção por uma composição vanguardista, até assim, cheia de referências da história do cinema, foi o curta Identidade, que inclusive ganhou como o melhor filme da noite. Ele é baseado no conto O Moço que Não Tinha Nome, de Marina Colasanti, e trabalha de forma impecável a linguagem cinematográfica, jogando entre o preto e o branco e o colorido para representar a falta de nome do moço. O roteiro deixa de explicar alguns aspectos, mas ele se fecha em si e constrói uma história memorável, que é um dos principais aspectos quando a gente analisa um filme. As atuações também chamam a atenção. Os protagonistas são jovens apaixonados e que transparecem aquela inocência de primeiro amor no olhar e na voz. Quem também se destaca é a mãe da moça. Ela é interpretada pela estudante e atriz Lauren Romero, que merecidamente recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante e conversou rapidinho com o Página Rosa. Então eu tô aqui com a Lauren, ela que ganhou de melhor atriz coadjuvante, inclusive era a minha aposta de melhor atriz enquanto jurado, e eu acho que eu quero saber de ti principalmente como é que é receber esse prêmio. Esse é o segundo prêmio que eu ganho de melhor atriz coadjuvante, porque eu sou atriz da Escola de Atores, por sinal, beijo Felipe Lemos, nosso professor, diretor. Essa é a primeira vez que eu vejo realmente o Festival de Cinema do Integrado. E, cara, é incrível, o tamanho do evento, as coisas que acontecem, a emoção que é, principalmente porque é uma coisa que eu nunca vivi, ter o prêmio na hora, né? O prêmio ser anunciado na hora é uma coisa que não é uma vivência comum, né? Então, é maravilhoso. O Festival de Cinema do Integrado é maravilhoso, o Integrado é maravilhoso e é uma experiência única. Assim, eu conversei inclusive com alguns dos outros jurados e todos concordaram que a tua atuação, ela roubou a cena, assim. E eu acho que é interessante de entender de ti também como é que foi todo esse processo para tu conseguir trazer essa personagem que é, claro, ela passa pouco tempo, né, a mãe da moça, mas ela puxa todos os olhares, assim. Bem, primeiramente, muito obrigada. E o que eu posso mais dizer é que
uma coisa que ajuda muito é você fazer um personagem que você já esteja familiarizado com o estereótipo, o arquétipo do personagem. Foi uma personagem que eu criei junto com as roteiristas, a Luísa e a Lívia, e eu tava pensando num tipo muito específico de pessoa. Então foi muito fácil, principalmente porque a gente vê pessoas que nem a minha personagem, a gente vê personagens como a mãe da Rapunzel, a gente vê... É muito comum ver esse tipo de mãe desnaturada, né? Então facilita muito esse processo. E também a experiência, claro, 3 anos já de atuação, sempre fazendo uma gama muito diversificada de personagens, sempre... Mas toda experiência é diferenciada, né? Todo personagem é diferente. Meus parabéns mesmo, a tua atuação foi muito boa, pelo menos eu gostei muito de te ver, espero te ver em outros momentos também, em outros filmes, quem sabe, peças teatrais. Aguardo a tua presença também. Muito obrigada. A gente descobre muitos jovens talentos no Festival de Cinema, artistas mesmo que eu, pelo menos enquanto repórter cultural, não consigo deixar de acompanhar e prestigiar. O evento por si só é um momento único. É uma noite de gala com tapete vermelho, apresentação dos curta-metragens e entrega dos agora 13 prêmios. Tudo parte de uma ideia de 17 anos da professora de literatura Nara Marley. Agora conversando com a organizadora do evento do Festival de Cinema, a professora Nara, que foi minha professora, inclusive, de literatura, me fez criar uma paixão por toda essa área da cultura. E acho que antes de tudo entender de ti, Nara, como é que funcionou essa escolha e como é que chegou também a mim enquanto jurado. Bom, é um maior orgulho poder trazer para o corpo de jurados quem já esteve não só executando, como sendo premiado, né? Então, eu acho que é um sonho meio professora-mãe, assim, né? Que a gente vê seguindo caminhos de coisas que gostam, demonstrando talentos que já mostravam quando estavam nos bancos escolares, continuar desenvolvendo isso, e daí agora vem retornar para poder avaliar o trabalho dos outros colegas. E dá um maior orgulho de ver isso, gente, tá? E não só você, né? Porque nós tivemos a Mariana, o Michel, nós temos a Lavínia, na verdade, também, só que ela estava ela não estava online, presente, né? Sim. Então, eu diria que de 40% a 50% do corpo jurado, aliás, tem sido uma prática dos últimos festivais. Isso me traz uma felicidade extrema, assim. Porque eu sempre dizia em sala de aula que o que eu mais queria é que vocês descubram o que vocês gostam de fazer, porque vocês vão levantar todos os dias para fazer isso. Então, quando eu vejo vocês brilhando em algo que vocês gostam de fazer, isso me dá uma felicidade extrema. E tem também, essa edição é a 17ª, né? Mas ela foi um momento também que ela contou com a presença de muitas pessoas que marcaram a história do Festival de Cinema, né? A gente tinha presentes aqui boa parte da história, né, dele. E acho que eu quero entender de ti também um pouquinho de como é que é essa emoção de ter todas essas pessoas que foram importantes presentes aqui. A gente sabe, né? O maior presente que você pode dar para uma pessoa é a presença. É o tempo. E essas pessoas disseram, não, eu vou, mas eu vou fisicamente. Estavam sentadinhas aqui. Eu estou falando da Probibiana, que foi a primeira pessoa que eu falei que não me conhecia e que disse, sim, dá para nós fazermos. Eu estou falando do ano final de 2007, quando surgiu a ideia, e o primeiro foi executado em 2008. A Mirie, quando era pro do jornalismo, que eu liguei para ela, que era uma pessoa amiga, disse, Mirie, eu tô com uma ideia maluca. Eu disse, é bem maluca, mas você fala com. Então, foi assim, emocionante, porque as pessoas acolheram o convite e conseguiram vir, e é uma sexta de noite, e daí meus ex-alunos que são jurados, e pessoas atarefadíssimas que eu sei que sim, porque sexta de noite as pessoas estão em aula, as pessoas estão em eventos, e eles estiveram aqui, então assim foi bem marcante mesmo. Eu até comentei com a turma de primeiro ano desse ano, que vão fazer ano que vem, eu disse, olha gente, ano que vem nós estamos completando a maioridade, sim, 17 anos nós vamos para a maioridade ano que vem já. 18 já. E os teus pais estavam presentes? Meus pais,
uma sequência enorme de festivais, eles assistiram todos. E daí depois o tempo vai passando, o festival começou a se alongar, ficar até tarde, e daí nem sempre eles estavam assim com tanta força e disposição. Estavam muito saudáveis, muito alegres, vieram, me emocionou, uma noite bem emocionante. Uma noite bem emocionante. E acho que pra gente fechar também, entender um pouquinho do trabalho, né, que é realizado com esses alunos, porque querendo ou não, ele é uma iniciativa que ela não é, ela inspira inclusive, né? Eu lembro que em outras escolas da região aqui foi usado como um ponto de partida para criar projetos, mas ele é um projeto por si só inovador, né? Então, apesar desses 17 anos, é uma ideia que a gente não vê o tempo todo por aí. Então, acho que entender também como é que funciona toda essa prática com eles, de apresentar a ideia, de apresentar a proposta de fazer um filme baseado numa obra literária, né? Porque a gente tem uma série de genialidades que estão agregadas com todo esse trabalho. A ideia na origem foi muito audaciosa, porque na época se fazia o filme com filmadora. E daí você tinha que digitalizar em tempo real. Então, se eles tinham 20, 30, 40 horas de filmagem, a gente tinha que usar esse tempo todo. Tem gente que está me assistindo que não faz ideia o que é isso. A gente tinha um time code para contar o tempo de gravação. Então ele foi passando. E claro, daí assim que ele surgiu, foi tendo adaptações no tempo, no formato. Daí ele, claro, ficou digital, ele ficou mais longo, porque na época, para você editar, era 3 minutos na origem. 3 minutos de curta era mais de um turno, não dava. Agora você já edita, porque você pré-edita, porque você edita no celular. Então ele foi passando por isso. Categorias que não tinham foram criadas, formatos que não eram usados foram trazidos. Esse ano nós não tivemos língua estrangeira, mas a gente incorporou as línguas estrangeiras, ele ficou bilíngue, depois ele ficou trilíngue. Já teve ano que teve festival em inglês, em espanhol e em português. Então nós temos uma caminhada assim, dá sim já para escrever o livro, eu estou me programando para isso, porque nós temos que registrar isso assim. E a gente sabe que a gente também se inspira e a gente inspira os outros. E a gente sabe também que tem meninos jovens que saíram daqui e que estão trabalhando como atores profissionais, outros são diretores, outros são radialistas e jornalistas que dirigiram curtas. E tem gente que veio e disse, muito obrigada, porque eu descobri um talento. Não tem presente maior, não tem. Quando você diz que você ajudou a despertar um talento, você ganhou a vida, é isso. E deixar a pessoa feliz. E eu só tenho até a agradecer também, Prof. Nara, pelo evento de hoje e por ser uma inspiração sempre, enquanto profissional, no meu dia a dia. Muito obrigada, e obrigada por estar aqui comigo em mais essa. Em mais essa. E ser jurado do Festival de Cinema é uma experiência bem diferente de participar como aluno. Lá em 2017, na 10ª edição, eu escrevi o roteiro do curta The Picture of Dorian Gray, que é uma adaptação de O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Não tinha prêmio de roteiro na época, mas eu ganhei o prêmio de melhor resenha crítica pelo texto espelhado em um retrato. E foi aí que veio um pouquinho dessa minha paixão pela escrita. É um momento que marca pra vida e deixa muita saudade. Enfim, muito obrigado por assistir mais esse Página Rosa. Não se esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para não perder os próximos programas. A gente se vê na próxima edição e até mais!